Os nativos americanos conseguiam sobreviver a invernos rigorosos sem congelar, apesar da falta de aquecedores e das noites geladas em casas comunais com correntes de ar. O segredo residia, em grande parte, na construção de suas moradias. Paredes grossas de casca serviam não apenas como uma barreira contra o frio, mas também como um sistema de armazenamento térmico que melhorava significativamente a sobrevivência no inverno. Durante o dia, essas paredes absorviam o calor de fogueiras centrais, como enormes baterias de madeira carregando para a noite. A casca não era meramente decorativa. Ela armazenava calor ativamente por horas após o fogo se extinguir. A madeira funcionava como uma almofada de aquecimento natural que não necessitava de eletricidade. As múltiplas camadas de casca não apenas forneciam isolamento, mas também criavam massa térmica que mantinha as temperaturas internas mais quentes do que o frio gélido externo. Esses projetos em camadas eram intencionais e bem informados, refletindo a compreensão da dinâmica térmica em vez de escolhas acidentais. Cada camada adicionava isolamento adicional, formando bolsas de ar em seu interior, impedindo a transferência de calor. O ar é um mau condutor de calor, retendo o calor no interior durante as noites frias de inverno, quando as temperaturas podiam cair perigosamente. Simultaneamente, esteiras de tecido eram penduradas ao longo das paredes internas para criar barreiras térmicas adicionais, agindo como janelas de vidro duplo antes da invenção da tecnologia do vidro. Estas não eram meramente adições estéticas, serviam como isolamento funcional crucial para a sobrevivência em condições frias. O sistema em camadas era semelhante a usar vários suéteres, mas para a própria casa. As bolsas de ar funcionavam como cobertores invisíveis, envolvendo completamente os espaços de convivência. Embora os métodos de construção diferissem por região e materiais disponíveis, o princípio da disposição em camadas para isolamento era consistente entre diversas tribos e climas na América do Norte. O calor diurno era absorvido por espessas massas isolantes e, em seguida, gradualmente descarregado à noite, proporcionando um sistema climático autorregulado sem a necessidade de energia externa ou tecnologia contemporânea. Algumas casas comunais continham painéis internos de casca ajustáveis para acomodar flutuações sazonais de temperatura e variações climáticas. As famílias podiam adicionar ou remover camadas de acordo com a severidade do inverno, garantindo proteção térmica ideal durante as mudanças de estação. A camada externa de casca suportava as intempéries diretamente, enquanto as camadas internas permaneciam secas e mantinham suas qualidades isolantes durante invernos rigorosos. Múltiplas barreiras serviam como proteção de reserva quando camadas individuais falhavam ou eram danificadas em tempestades prolongadas que duravam dias. Construtores habilidosos utilizavam estrategicamente vários tipos de casca com propriedades isolantes distintas. Abrigos construídos por nativos americanos exibiam excepcional resistência à água, usando casca de cedro e flexibilidade com casca de bétula, prevenindo rachaduras devido às flutuações de temperatura. Sua compreensão da dinâmica térmica, alcançada sem educação formal, levou a sistemas de paredes ainda estudados por engenheiros modernos, para conceitos de design de eficiência energética. Essas casas comunais ostentavam um isolamento superior ao de muitos apartamentos contemporâneos com aquecimento central. Mesmo durante nevascas letais para viajantes desprotegidos em áreas selvagens, essas estruturas permaneciam confortáveis. No entanto, as paredes por si só não conseguiam manter o calor. Uma camada adicional era necessária perto da pele. Não primitivas,
As roupas de cama tecidas com grama seca e juncos serviam como isolamento projetado, superando inúmeros materiais modernos ao longo de séculos de aprimoramento. Essas fibras naturais criavam inúmeras pequenas bolsas de ar, retendo o calor do corpo e permitindo que a umidade escapasse através das camadas. A grama permanecia leve, oferecendo isolamento superior, enquanto os juncos conferiam resistência estrutural para evitar a compressão sob o peso durante o sono. Os pelos de animais aumentavam a proteção térmica com sua capacidade evoluída de reter calor ao longo de milhões de anos, agindo como um cobertor aquecido natural sem esgotar as baterias. A disposição adequada em camadas era crucial em condições em que a sobrevivência dependia de suportar temperaturas abaixo de zero, capazes de causar a morte em poucas horas de exposição. As camadas inferiores utilizavam materiais que protegiam das superfícies frias abaixo, drenando continuamente o calor dos corpos adormecidos. As camadas intermediárias retinham o máximo de ar para uma eficiência de isolamento ideal. As camadas superiores redirecionavam o calor corporal de volta para o corpo, em vez de permitir que ele escapasse para o ar gelado acima da área de dormir. Além disso, componentes resistentes à umidade evitavam o problema fatal de o isolamento se tornar ineficaz devido à intrusão de água causada pela respiração interna ou umidade externa. Materiais como casca de cedro e couros tratados mantinham a água sob controle, mantendo suas propriedades de retenção de calor, garantindo que a roupa de cama permanecesse eficiente mesmo em circunstâncias úmidas. O controle da umidade era crucial para evitar que o isolamento se transformasse em uma bagunça encharcada e ineficaz, semelhante a uma toalha de papel molhada. Juncos de plantas tábua eram usados para tecer superfícies de dormir firmes e elevadas, que permaneciam flexíveis para posições de sono confortáveis, mantendo os indivíduos acima do solo frio. Para os sistemas de vestuário, eles seguiam os mesmos princípios de camadas da roupa de cama, mas tinham que acomodar o movimento e as atividades diárias sem atrapalhar as tarefas essenciais. As camadas de base faziam uso de materiais macios que eram agradáveis ao toque da pele e afastavam a umidade do corpo para evitar a perda prejudicial de calor pela evaporação da transpiração. Em condições de frio extremo, trajes com acabamento em pele ofereciam o melhor isolamento para preservar o máximo de calor, garantindo que a mobilidade não fosse sacrificada. Vestir um casaco de pele de búfalo era semelhante a caminhar em uma sauna portátil que o acompanhava para todos os lugares. A densa pelagem capturava tanto ar quente que os indivíduos podiam permanecer confortáveis em meio às mais severas tempestades de inverno de vários dias. Trajes em camadas permitiam a regulação da temperatura ao longo do dia, já que as condições e os níveis de atividade flutuavam consideravelmente. Os usuários podiam ajustar suas camadas de acordo com as necessidades do trabalho, mudanças climáticas e proximidade de fontes de calor, sem comprometer seu sistema primário de proteção térmica. Por fim, roupas de inverno especializadas incorporavam calçados, luvas e capacetes forrados de pele para proteger as extremidades vulneráveis ao congelamento durante a exposição prolongada ao frio fatal. Em condições climáticas severas, esses itens utilizavam as melhores peles disponíveis, estrategicamente posicionadas para evitar a perda de calor em áreas críticas, como mãos, pés e cabeça, onde a perda era mais rápida. Esse sistema completo de vestimenta e roupa de cama criava ambientes térmicos pessoais capazes de manter as pessoas vivas, mesmo quando as condições externas eram fatais para aqueles sem proteção adequada. No entanto, mesmo a melhor roupa de cama era inútil sem uma fonte de calor confiável por perto.
As fogueiras no centro não eram meramente fontes de luz. Elas serviam como a força vital dos sistemas de aquecimento das casas comunais que sustentavam famílias inteiras durante as condições letais do inverno. A localização das fogueiras exigia uma engenharia cuidadosa para otimizar a distribuição de calor, minimizando a ameaça letal da inalação de fumaça, que poderia matar famílias inteiras em poucas horas enquanto dormiam. Durante as noites rigorosas de inverno, quando a ventilação era escassa devido às condições climáticas, fogueiras estrategicamente posicionadas eram cruciais entre fornecer calor confortável e causar envenenamento por monóxido de carbono. Essas fogueiras funcionavam como antigos sistemas de aquecimento central, alimentados por lenha em vez de contas de serviços públicos regulares. A localização central permitia que o calor irradiasse em todas as direções, garantindo que cada área de dormir recebesse calor vital para evitar hipotermia durante as horas mais frias antes do amanhecer. Gerenciar a fumaça tornou-se vital para a sobrevivência, já que fogueiras mal ventiladas podiam asfixiar os habitantes poucas horas após o sono. As fogueiras eram colocadas sob saídas de ar naturais ou aberturas feitas propositalmente, permitindo que a fumaça escapasse enquanto retinha o calor em níveis habitáveis, onde era mais necessário para a sobrevivência. Dominar a arte de abastecer fogueiras exigia precisão habilidosa, que levou anos para dominar completa e efetivamente para um aquecimento noturno bem-sucedido. As famílias colocavam cinzas medidas sobre brasas incandescentes, restringindo o fluxo de oxigênio para manter as brasas vivas, sem causar chamas que poderiam se espalhar perigosamente em áreas de dormir cheias de materiais combustíveis. O armazenamento de fogo era semelhante a definir seu aquecedor em um modo constante durante toda a noite. Este método permitiu que as fogueiras queimassem por 12 horas ou mais, fornecendo calor consistente durante toda a noite, eliminando a necessidade de manutenção arriscada do fogo à meia-noite em condições de pouca luz. Os habilidosos guardiões do fogo aprenderam a usar diferentes tipos de madeira estrategicamente ao longo da noite, pois queimavam com diferentes saídas de calor e características de duração. Por exemplo, madeiras duras como o carvalho queimavam lentamente e forneciam calor constante por horas, enquanto madeiras macias inflamavam rapidamente, mas queimavam mais rápido, tornando-as úteis para situações de aquecimento repentino ou quando o calor rápido era necessário. Em vez de uma grande fogueira, é mais benéfico para estruturas longas, habitadas por numerosas famílias em várias seções ter várias fogueiras pequenas. Essas chamas menores oferecem melhor distribuição de calor e também servem como aquecimento de reserva quando fogueiras individuais falham. Elas permitem o controle de temperatura ajustável, de acordo com necessidades específicas e arranjos de dormir em diferentes áreas. Gerenciar múltiplas fogueiras era muito parecido com trabalhar em várias fornalhas sem ferramentas modernas, exigindo o mesmo nível de especialização de um técnico de aquecimento. As ferramentas para manutenção de fogueiras incluíam instrumentos de cabo longo usados para o gerenciamento seguro do carvão, protegendo contra queimaduras causadas pela proximidade de fontes de calor perigosas. A remoção regular de cinzas e a limpeza da fogueira eram essenciais para manter a queima eficiente e evitar o acúmulo potencialmente perigoso de materiais inflamáveis, reduzindo o risco de incêndios descontrolados. Fogueiras eficientes reduziam a emissão de fumaça, melhorando tanto a potência de aquecimento quanto a qualidade do ar dentro da residência. Suprimentos de emergência para acender o fogo eram mantidos à mão nas áreas de dormir, para reacender rapidamente o fogo, caso ele se apagasse inesperadamente durante noites cruciais.
ajudando a evitar hipotermia fatal devido ao frio repentino. A rápida recuperação do fogo garantia a sobrevivência quando os sistemas de aquecimento apresentavam mau funcionamento durante os períodos de frio mais rigorosos que exigiam a resistência humana. Apesar das fogueiras ideais, a ajuda de cima era essencial para sua eficácia. Os telhados tinham dois propósitos: bloquear a neve e gerenciar o fluxo de calor com precisão refinada derivada de séculos de tentativa e erro. Projetos de telhados estrategicamente angulados retinham o calor próximo ao teto, enquanto criavam rotas de escape de fumaça sem roubar o excesso de calor. Os ângulos foram ajustados para otimizar a retenção de calor, permitindo uma ventilação adequada que impedia o acúmulo de fumaça prejudicial. O telhado funcionava de forma semelhante a um controlador de tráfego aéreo, direcionando tanto o calor quanto a fumaça para os destinos apropriados. Essa configuração impedia o acúmulo perigoso de fumaça, preservando a barreira térmica crucial para a sobrevivência em temperaturas abaixo de zero. Curiosamente, a fumaça formou inesperadamente uma camada térmica sob o teto, retardando a fuga de calor pela estrutura do telhado. Esse obstáculo de ar quente funcionava como um isolante natural, minimizando a transferência de calor para o ambiente externo frio, retendo assim mais calor dentro do espaço de convivência, onde era mais benéfico para as famílias. Inadvertidamente, a fumaça serviu como um auxílio de aquecimento, impedindo a perda de calor antes de ser expelida pelas aberturas do telhado. Ventilação ajustável permitia que as famílias regulassem o fluxo de ar de acordo com as flutuações da temperatura externa e as direções do vento, impactando significativamente a qualidade do ar interno e a preservação do calor. A regulação dessas ventilações serviu como uma forma inicial de controle climático, adaptando-se automaticamente às mudanças climáticas em tempo real, sem o auxílio de sistemas mecânicos. Habitantes habilidosos de casas comunais eram hábeis em interpretar padrões de vento e variações de temperatura, ajustando as aberturas do telhado para manter um equilíbrio harmonioso entre a retenção de calor e a qualidade do ar em meio a condições variáveis. O isolamento dos telhados empregava materiais naturais como casca de árvore, palha e até neve, servindo como barreiras contra a fuga de calor do topo da estrutura. Durante os meses de inverno, a neve não apenas isolava os telhados, mas também aumentava a massa térmica, mantendo uma temperatura interna consistente mesmo durante ondas de frio prolongadas que duravam semanas. Simultaneamente, a colocação das aberturas de fumaça utilizou correntes de ar orgânicas que expeliam o ar poluído verticalmente e para fora das áreas habitadas de forma eficiente, evitando correntes de ar no processo. As dimensões e a localização das aberturas foram controladas para gerar uma tiragem adequada que afastasse a fumaça das zonas de descanso, minimizando a perda de ar quente que a acompanhava. Os arquitetos de telhados tiveram que encontrar um equilíbrio entre a saída da fumaça e a retenção do calor, de forma semelhante à maneira como se consegue esvaziar uma banheira mantendo a água aquecida. A construção de telhados de 2 camadas formou vazios entre as camadas interna e externa que funcionavam de forma semelhante às lacunas de isolamento em edifícios contemporâneos. As inclinações do telhado foram determinadas para dissipar a precipitação de forma eficaz, mantendo ao mesmo tempo uma eficiência térmica superior para os espaços abaixo. Inclinações íngremes desencorajaram o acúmulo perigoso de neve que poderia causar colapso estrutural, enquanto inclinações mais suaves ao redor das aberturas de fumaça facilitaram a ventilação adequada
sem perda excessiva de calor durante a operação. Modificações anuais nos telhados permitiram que as famílias ajustassem seus sistemas de gerenciamento de calor de acordo com as diferentes condições climáticas. Isolamentos extras foram aplicados nos meses mais frios, enquanto arranjos de verão facilitaram a ventilação para evitar o superaquecimento com o aumento das temperaturas externas. Reparos rápidos no telhado puderam ser executados em emergências quando danos causados por tempestades colocavam em risco a estabilidade térmica estrutural. As famílias sempre mantinham suprimentos de reparo à mão e eram bem versadas em técnicas de reparo rápido, garantindo perda mínima de calor durante sessões de reparo de várias horas. O sistema abrangente do telhado colaborou com incêndios para gerar ambientes térmicos controlados que mantiveram temperaturas toleráveis mesmo nos cenários climáticos mais assustadores, testando a resiliência humana. No entanto, as estratégias de aquecimento mais inteligentes ocorreram perto do nível do solo. Pedras cuidadosamente selecionadas funcionavam como dispositivos portáteis de aquecimento, oferecendo calor prolongado sem a necessidade de combustível ou manutenção. Essas pedras eram aquecidas em fogueiras centrais, absorvendo energia térmica significativa que podia ser transferida com eficiência para as áreas de dormir, fornecendo calor localizado essencial durante as horas mais frias do inverno. Dominar a arte de aquecer essas pedras exigia precisão e perícia, garantindo que atingissem temperaturas ideais sem risco de superaquecimento. Comparadas aos cobertores elétricos, essas antigas almofadas térmicas superavam em desempenho, pois não necessitavam de fonte de energia nem sofriam drenagem durante a noite. Grandes pedras aquecidas podiam emitir calor reconfortante por até 8 a 10 horas após serem removidas das fontes de calor, proporcionando conforto ininterrupto durante as noites frias. Um amplo conhecimento era essencial na escolha das pedras, pois certos tipos retinham o calor por mais tempo sem se quebrar sob rápidas flutuações de temperatura que poderiam levar a explosões prejudiciais. Granito e arenito eram ideais devido às suas propriedades de aquecimento uniforme e resfriamento lento, evitando choque térmico, enquanto calcário e outras rochas sedimentares podiam se estilhaçar violentamente com aquecimento rápido, criando projéteis perigosos capazes de ferir gravemente famílias adormecidas. Diferentes tamanhos de pedras atendiam a várias necessidades no sistema de aquecimento. Pedras grandes forneciam calor prolongado por horas. Pedras pequenas aqueciam rapidamente para aquecimento imediato, mas resfriavam rapidamente, enquanto pedras de tamanho médio forneciam um equilíbrio ideal entre velocidade e duração do aquecimento para a maioria das necessidades familiares. Além disso, pisos de terra e áreas específicas absorviam o calor durante o dia, proveniente de fogueiras e tráfego de pedestres, e o descarregavam gradualmente à noite, funcionando como baterias térmicas naturais embutidas diretamente abaixo dos espaços de convivência, liberando o calor armazenado ao longo do tempo. Armazenada dentro dessas massas térmicas, encontra-se uma vasta quantidade de energia, de outra forma perdida, que gera zonas quentes, reduzindo assim a perda de calor para superfícies frias. Os pisos de terra serviam como sistemas primitivos de aquecimento subterrâneo, acumulando calor durante o dia e irradiando calor à noite, sem componentes mecânicos. Materiais de terra densa retinham o calor significativamente por mais tempo do que os orgânicos, fornecendo calor consistente mesmo durante as horas mais frias antes do amanhecer, quando as temperaturas externas despencavam drasticamente. Pequenos poços cheios de areia quente ou argila
funcionavam como estações de aquecimento personalizadas, oferecendo alívio térmico a membros específicos da família de acordo com idade, saúde e arranjos de sono. Essas zonas de aquecimento em miniatura permitiam o controle personalizado da temperatura, sem desperdiçar combustível no aquecimento de áreas inteiras. Em vez disso, focando apenas nos pontos locais que exigiam calor adicional para conforto e segurança. Por longos períodos, a areia quente permanecia segura e maleável, adaptando-se perfeitamente às curvas do corpo para contato íntimo e condução eficiente do calor. A areia podia ser moldada para se ajustar perfeitamente a várias partes do corpo, oferecendo aquecimento direcionado sem o risco de queimaduras causadas pelo contato direto com as superfícies de pedra quente. O aquecimento com areia era como ter uma almofada térmica personalizada que se adaptava precisamente ao seu corpo, mantendo o calor por horas sem eletricidade. Pedras habilmente posicionadas circundavam poços de terra, contendo substâncias aquecidas com segurança e minimizavam a perda de calor para a terra circundante, conservando assim a valiosa energia térmica. O armazenamento térmico subterrâneo envolvia enterrar pedras aquecidas ou massas de argila que dispersariam o calor pelas plataformas de dormir por horas após serem infundidas com a energia térmica do fogo diário. Essas superfícies ofereciam calor e segurança durante ondas de frio fatais, quando a sobrevivência dependia da manutenção de uma temperatura acima dos pontos críticos. Fontes de aquecimento de emergência eram mantidas à mão perto dos dormitórios, permitindo que as famílias gerassem fontes de calor rapidamente caso os sistemas de aquecimento primários apresentassem mau funcionamento durante períodos noturnos cruciais. Ter acesso imediato ao aquecimento de reserva evitou trágicos incidentes de hipotermia quando falhas repentinas de equipamentos colocavam em risco a sobrevivência em condições frias que poderiam ser letais em poucas horas. Mesmo as soluções de aquecimento mais avançadas empalideciam em comparação com o calor gerado pela interação humana. As famílias não compartilhavam apenas uma cama por conforto. Elas construíam complexos sistemas de aquecimento humano, capazes de suportar temperaturas que matariam indivíduos isolados poucas horas após a exposição. O agrupamento ideal com base no tamanho, idade e saúde distribuiu efetivamente o calor entre os grupos de dormir com precisão científica, aumentando as taxas de sobrevivência de todos os membros da família. O arranjo foi determinado examinando como os indivíduos produziam e dissipavam calor em circunstâncias variadas. Em famílias numerosas, cada membro servia como aquecedor e beneficiário do calor coletivo, promovendo a sobrevivência durante as noites rigorosas de inverno, quando o aquecimento individual teria sido insuficiente contra o frio intenso. As crianças, que perdiam calor rapidamente devido à sua menor massa corporal e maior área de superfície em relação ao volume, eram colocadas no centro do grupo. Os adultos cercavam as crianças, agindo como barreiras térmicas, irradiando calor para dentro e criando escudos contra o ar frio penetrante que poderia levar à hipotermia fatal em poucas horas para corpos menores. A produção individual de calor diferiu significativamente devido a fatores como tamanho corporal, metabolismo, idade e condições de saúde que afetavam a regulação da temperatura interna durante períodos prolongados de exposição ao frio. As famílias se organizaram como especialistas em eficiência de aquecimento, posicionando fornos de alta potência estrategicamente. Organizaram suas posições de dormir de forma a colocar os produtores de calor mais eficientes em locais onde seu calor pudesse beneficiar vários indivíduos,
mantendo uma distribuição térmica uniforme por todo o grupo. Além disso, animais de estimação e pequenos animais domésticos ofereciam calor extra e benefícios adicionais, como companhia e segurança durante as longas noites de inverno, que frequentemente duravam até 16 horas nas regiões do norte. Os cães funcionavam como sistemas portáteis de aquecimento e alarmes de alerta precoce. Suas temperaturas corporais mais elevadas e pelagem densa os tornavam companheiros térmicos benéficos no combate ao frio que ameaçava a vida. A rotação de horários de dormir entre os membros da família permitia que cada indivíduo ocupasse os principais pontos de aquecimento durante a noite, já que as necessidades térmicas variavam devido à saúde, idade e mudanças na temperatura ambiente. Essa estratégia impedia que qualquer pessoa congelasse, ao mesmo tempo em que garantia uma distribuição eficiente do calor, mesmo com a queda das temperaturas durante as horas mais perigosas da noite. Maximizar o contato físico aumentava a troca de calor entre os membros da família, minimizando a exposição ao ar frio, que poderia rapidamente drenar o calor do grupo. O posicionamento ideal garantiu a mínima fuga de calor, garantindo conforto e liberdade para os movimentos durante o sono, sem perturbar o sistema de gerenciamento de calor cuidadosamente projetado. A roupa de cama articulada formou bolsas térmicas que retinham o calor corporal combinado, ao mesmo tempo em que atuavam como isolante contra correntes de ar frio vindas de áreas externas que poderiam comprometer a atmosfera aconchegante. Métodos de respiração sincronizada aqueciam o ar frio que entrava antes que ele atingisse os pulmões, contribuindo para o ambiente térmico geral, transformando a família em uma unidade de aquecimento unida. Ritmos respiratórios consistentes até mesmo elevavam a temperatura ambiente em espaços confinados por meio do aquecimento coletivo do ar expelido durante o sono, criando microclimas reconfortantes e vantajosos para todos os membros do grupo que dormia. Posições de sono cuidadosamente organizadas convertiam as famílias em máquinas resilientes, capazes de suportar condições de inverno que superavam as tentativas individuais de se manterem aquecidas. Casas comunais podiam suportar noites frias, apesar das temperaturas despencarem a níveis letais para os humanos, sem abrigo e ação coletiva. Estratégias de realocação rápida permitiram que as famílias se adaptassem rapidamente às condições térmicas flutuantes ao longo da noite, evitando a perda excessiva de calor do seu sistema de dormir. Ajustes constantes garantiam aquecimento consistente quando cada membro enfrentava estresse térmico ou mudanças climáticas inesperadas e severas. A verdadeira engenhosidade não residia em uma técnica específica, mas em reconhecer como todos os componentes funcionavam harmoniosamente, como uma orquestra de sobrevivência afinada, onde cada instrumento contribuía para a performance geral.